Vamos falar sobre questões e processos incidentes, parte 1. Vamos começar falando sobre a parte introdutória dessas questões em processo incidente. A pergunta é o que é incidente, né? Incidente é o que ocorre, sobrevém todas aquelas controvérsias que devem ser decididas pelo juiz antes de solucionar a lide principal. Então vamos dar um exemplo. A pessoa foi acusada de bigamia, mas se ela tiver anulado o primeiro casamento, uma pessoa que conseguiu anulação do primeiro casamento não poderá ser acusada de casar novamente se o casamento inicial foi nulo de pleno direito. Então nós teremos aí uma situação que é um incidente. Uma questão, por exemplo, um incidente, aquele juiz é competente para julgar aquele processo, aquele juiz não é suspeito para julgar aquele processo, aquele juiz não é impedido para julgar aquele processo, nós temos aí uma questão incidente. Aquele processo já não foi decidido por decisão judicial transitada em julgado, não existe coisa julgada. Todas essas questões são incidentes. A nossa aula de hoje se refere a essas questões e processos incidentes. Tais questões prévias dividem-se em questões prejudiciais, que são aquelas relativas a um elemento constitutivo do crime e que se subordinam necessariamente à decisão da causa principal. Então eu tenho as questões prejudiciais, que são relativas a elemento constitutivo do crime e se subordinam necessariamente à decisão da causa principal, e os processos incidentes, que são as exceções previstas no artigo 95 a 111 do CPP, as incompatibilidades e os impedimentos previstos no artigo 112. Então nós vamos falar necessariamente das questões prejudiciais, né? Então o caso da bigamia, a anulação do primeiro casamento da pessoa que é acusada de bigamia é uma questão prejudicial. E vamos falar dos processos incidentes, que são as exceções de incompetência, exceção de coisa julgada, exceção de dispendência e também de quebra. Vamos abordar as incompatibilidades que atingem o Ministério Público, que atingem o magistrado, os impedimentos que atingem o magistrado de suspeição, de fato dele ser amigo ou inimigo capital de uma das partes. Conflito de jurisdição também, né? Se eu tenho juízes que se declaram os dois competentes, os dois se declaram incompetentes, a restituição das coisas apreendidas, enfim. Essa aula será recheada de perguntas de prova, de concurso e provas da OAB. Vamos então começando com as questões prejudiciais. A controvérsia prejudicial impede o julgamento da causa e deve ser solucionada previamente, daí o vínculo de dependência existente entre ambas. Um exemplo prático é a apreciação de exceção de verdade no crime de calúnia. Ora, se a calúnia admite exceção da verdade, se eu, por exemplo, acuso um funcionário de estar praticando peculato, um funcionário público que se apropria de verbas públicas ou se apropria de bens da repartição, e eu tenho, através da exceção, a possibilidade de provar que ele está realmente desviando esses bens da repartição, computadores, impressoras, eu tenho a exceção de verdade com uma questão prejudicial em relação à calúnia. Ora, o funcionário que está desviando esses recursos ou desviando esses bens, ele não pode dizer que eu estou caluniando, estou acusando ele de uma prática de peculato, se ele está efetivamente praticando esse peculato. Então nós temos aí uma questão prejudicial ao processo de crime de calúnia. São elementos da prejudicialidade. Vamos lá. A anterioridade lógica. A decisão da causa principal está subordinada à solução da questão prejudicial. Ora, se eu estou falando de exceção de verdade, se eu conseguir provar que ele realmente está
se apropriando de bens da repartição, eu tenho aí uma questão prejudicial com anterioridade lógica. Necessariedade, devendo a controvérsia mostrar-se fundamental para a solução da lide. Lógico que uma pessoa que denunciou um funcionário corrupto, um funcionário que pratica prevaricação, não pode ser acusada de calúnia se ela está falando a verdade, porque o crime de calúnia pressupõe uma acusação falsa da prática de um crime. Se eu provo que aquela acusação é verdadeira, eu tenho o requisito da necessariedade. Autonomia. A questão verdadeiramente prejudicial pode ser objeto de processo autônomo. Eu posso provar que aquela pessoa está subtraindo bens da repartição. E isso pode ser provado através de um processo autônomo que caracteriza a prejudicialidade. Quanto ao grau de influência sobre a questão principal, as questões prejudiciais dividem-se em total, quando refere-se a uma elementar de figura típica e, portanto, interfere na existência do crime, e é o caso da nossa exceção da verdade no crime de calúnia. Se eu consigo provar que o cidadão está desviando os bens da repartição, eu vou ter uma influência na figura típica principal do crime de calúnia. Qual é? Acusar falsamente uma pessoa da prática do crime. Falsamente não é. Se eu conseguir provar que ele realmente está desviando os bens da repartição, não estou fazendo uma acusação falsa. Daí porque essa é uma questão prejudicial total. Parcial, quando se relaciona apenas com a existência ou a inexistência de circunstância atenuante, agravante, causa de aumento ou diminuição de pena. E aí eu posso, uma pessoa que era menor de 21 anos na data da sentença, através de um processo autônomo, eu posso provar que aquela pessoa era menor de 21 na data da sentença, na data do fato, ou maior de 70 anos na data da sentença. Logo, através disso, eu não vou elidir que ele deixe de responder o crime. Eu vou apenas provar que ele tem direito a uma atenuante. Ou porque ele era menor de 21 na data do fato, ou porque ele era maior de 70 na data da sentença. E isso é uma questão prejudicial parcial. Quanto ao caráter, eu posso ter questões prejudiciais homogêneas e questões prejudiciais heterogêneas. A homogênea é comum ou imperfeita, também chamada comum ou imperfeita. Ela é homogênea quando se insere no mesmo ramo do direito da questão principal. Então, por exemplo, é questão homogênea a questão da exceção da verdade. A exceção da verdade, ela é prevista no Código Penal. A calúnia também é prevista no Código Penal. Então, as duas estão no ramo do direito da questão principal, tanto quanto se insere no mesmo ramo do direito da questão principal. Então, a exceção da verdade se insere no mesmo ramo da calúnia, ambas estão no Código Penal. Então, eu tenho uma questão prejudicial homogênea, comum ou imperfeita. Já a questão heterogênea, perfeita ou jurisdicional refere-se à matéria estranha ao ramo de direito da questão prejudicada. Exemplo, discussão acerca de nulidade do casamento, direito civil, para a configuração do crime de bigamia, direito penal. Ora, se uma pessoa é acusada de bigamia, a questão prejudicial é a anulação do casamento. A anulação do casamento se dá na esfera cível. E o crime de bigamia se dá na esfera penal. Logo, quando eu tenho esferas diferentes, eu tenho uma questão prejudicial heterogênea. Em relação ao efeito, eu tenho uma questão prejudicial obrigatória, que é aquela que, uma vez detectada e considerada relevante para a solução da lide, então, por exemplo, a questão da exceção da verdade é uma questão relevante.
Se eu provar a verdade da minha acusação, não posso ser acusado de calúnia. A questão da anulação do casamento é uma questão relevante. Se eu provar a anulação do primeiro casamento, eu não posso ser condenado por bigamia no segundo. E eu tenho uma questão facultativa, em que a hipótese em que a lei confere poder ao juiz penal para decidir se a questão será julgada ou se guardará a decisão para ser proferida no cível. Se aquela questão é facultativa, o juiz penal pode decidir a questão, sendo que ele vai julgar essa questão ou se ele vai aguardar até que seja proferida a decisão no cível. Veja que, por exemplo, na questão da anulação do casamento, o juiz criminal não tem escolha, porque ela é uma questão obrigatória. Vamos supor que ele condene o cidadão por bigamia e o juiz do cível anule o primeiro casamento. Olha aqui que situação complicada. Se isso acontecesse, ele só poderia, se a sentença já tivesse transitado em julgado, ele só poderia fazer a desconstituição dessa sentença através de uma ação de revisão criminal. Então, convém nessa hipótese que o juiz penal espere a anulação do casamento no cível. Não é o caso da facultativa. Na facultativa, o juiz, como ela é facultativa, vai ou não acatar essa determinação do juiz cível, porque ela não vai ter grande repercussão na esfera criminal. Bom, quanto às exceções, tema extremamente importante, que cai em concurso público, vamos logo conceituar o que é exceção. Exceção é o procedimento incidental pelo qual o acusado defende-se de modo indireto, visando a extinção da ação ou retardamento do seu exercício. Veja bem, defesa de modo indireto. A exceção é uma defesa de modo indireto, porque ela não ataca o mérito. Ela vai, por exemplo, dizer que aquele juiz não é competente. Ela vai dizer, por exemplo, que aquela causa já foi julgada. Ela vai dizer, por exemplo, que já existe um outro processo com as mesmas partes, o mesmo pedido, a mesma causa de pedido, portanto, existe uma litispendência. Então, é uma defesa indireta. Visa o quê? A extinção da ação ou, por exemplo, no caso da coisa julgada, se eu conseguir provar através da exceção de coisa julgada que aquele processo já foi julgado, eu vou extinguir aquela ação. Ou o retardamento do seu exercício. O cidadão ingressou com a ação num juízo que não é competente. Eu, através de uma exceção de incompetência, vou retardar o exercício. As exceções podem ser, então, dilatórias, que são aquelas que, uma vez acolhidas, não ensejam a extinção do processo, mas apenas o seu retardamento. Uma exceção de incompetência relativa, ela apenas retarda o julgamento. Ela não extingue o processo, ela apenas retarda o julgamento. Aquele juiz não é competente para julgar, aquele processo vai ser encaminhado para um outro juiz. Diferente das exceções peremptórias. As exceções peremptórias são aquelas que, quando procedentes, determinam a extinção do processo. Por exemplo, a exceção de coisa julgada, a exceção de incompetência absoluta, ela é uma exceção peremptória, porque ela extingue o processo. Se eu conseguir provar através de uma exceção que aquela causa já foi julgada, aquela causa, então, aquele processo será extinto, porque não tem por que eu julgar de novo uma coisa que já foi julgada e que já transitou em julgado. Exceção de suspeição. Outra questão muito importante é a exceção de suspeição. Ela é de caráter dilatório, porque ela não extingue o processo, ela apenas vai tirar o juiz suspeito daquele processo, o órgão do Ministério Público suspeito daquele processo e vai travar aquele processo que está sendo conduzido por um juiz ou por um membro do Ministério Público suspeito e vai encaminhar para uma pessoa que não tem essa suspeição. Então, ela é de caráter dilatório e destina-se a afastar o juiz
a quem se reputa parcial e não isenta a sua atuação. Quando é que o juiz é parcial e não isento? Um juiz que, por exemplo, vai oficiar num processo em que o advogado trabalha no escritório do filho dele, por exemplo. Existe uma presunção de parcialidade, não isenção. A exceção de suspeição é prioritária em relação às demais. Essas últimas devem ser apreciadas por juiz imparcial. Então, se eu arguir uma exceção de suspeição, dizendo que o juiz é suspeito, ela deve ser julgada antes da exceção de coisa julgada, antes da exceção de dispendência, antes da exceção de incompetência de juízo. Pode o juiz declarar-se suspeito indicando o motivo legal. Ele vai se declarar suspeito, vai indicar qual o motivo legal. Estou me declarando suspeito porque eu sou amigo íntimo da parte, eu sou inimigo capital da parte, indicando o motivo legal, caso em que deverá remeter os autos ao juiz substituto, ao substituto dele, intimando-se as partes. Ou ele simplesmente pode não declarar. A doutrina e a jurisprudência são claras quando dizem que o juiz pode e deve se manifestar num processo em que ele se considere suspeito e pode declarar-se suspeito de modo íntimo, suspeição íntima, né? A decisão pela qual o juiz abstém-se de aplicar determinada causa, por entender suspeito, é irrecorrível. Então, se ele disser que ele é suspeito de modo íntimo, você não pode recorrer para obrigá-lo a continuar funcionando naquele processo que ele já declarou ser suspeito. Exceção de suspeição ainda. O juiz, determinada a autuação em apartado e em 3 dias, oferecerá resposta juntando os documentos e arrolando testemunhas. A pessoa pode arguir uma exceção de suspeição contra o juiz e o juiz pode dizer não. Não, senhor, eu não sou suspeito aqui. O juiz, então, vai dizer que ele não é suspeito, vai autuar em apartado a exceção, que eu tenho o processo principal aqui, a exceção de suspeição vai ser autuada em apartado. Em 3 dias ele vai oferecer a resposta, as razões por que ele se considera que ele não é suspeito, juntar os documentos e arrolar as testemunhas que provam que ele não é suspeito. O Código de Processo Penal estabelece que a arguição também pode se dirigir, essa arguição que eu estou explicando de exceção de suspeição, a arguição pode se dar contra o membro do Ministério Público, hipótese em que o juiz do processo, após ouvir o promotor de justiça e colher as provas, julgará a exceção no prazo de 3 dias. Tá? Então, se a arguição de suspeição for em relação ao órgão do Ministério Público, o próprio juiz vai colher as provas e vai julgar a exceção no prazo de 10 dias. Exceção de incompetência de juízo. Perigo. Exceção de incompetência. O perigo da exceção de incompetência é porque nós temos exceção de incompetência absoluta e exceção de incompetência relativa. A exceção de incompetência do juízo ou declinatria fori, a declinatria fori destina-se a corrigir inadequação do foro ou do juízo ao caso a ser julgado. Imagine, por exemplo, eu não posso fazer uma reclamação trabalhista na justiça militar, como eu não posso julgar um crime militar na justiça trabalhista, eu não posso julgar um crime que tem bens e interesses da União na justiça comum, porque é a competência da Justiça Federal. Eu não posso, por exemplo, processar o ministro do Supremo Tribunal Federal que não seja perante o próprio Supremo Tribunal Federal, porque ele tem foro por prerrogativa de função. Mesma coisa em relação aos senadores e deputados que, por crime comum, são processados e julgados perante o Supremo Tribunal Federal. Então, essa exceção de incompetência de juízo se verifica se verificar a inobservância a algum dos critérios da fixação de competência, o juízo deve ex officio, ou seja, sem a provocação da parte contrária, declarar-se incompetente. Ora, se há um
um roubo na agência dos Correios, o juiz da Justiça Comum deve se declarar incompetente, porque o roubo na agência dos Correios, sendo os Correios uma empresa pública federal, tem que ser processado e julgado pelo juiz federal. Ainda sob exceção de incompetência de juízo, a inobservância do prazo, cuidando-se de incompetência relativa, opera a preclusão. Quando se tratar de incompetência relativa, a incompetência relativa é aquela relacionada ao local onde aconteceu o crime. Imaginemos, por exemplo, que uma pessoa é estuprada em Conceição do Araguaia, em razão dos seus ferimentos, ela é levada com uma hemorragia de ambulância até Araguaína para receber o atendimento médico. E ela vem a falecer em Araguaína. E aí, no caso, tanto Conceição quanto Araguaína podem ter o ajuizamento de uma ação penal ou podem ser apurados pelo delegado de Conceição do Araguaia ou pelo delegado de Araguaína, porque o crime se iniciou em Conceição, os atos executórios iniciaram em Conceição e a consumação se deu no município de Araguaína. Então temos aí Conceição do Araguaia no Pará e Araguaína no Tocantins. Nesse caso, eu tenho uma incompetência relativa. Então, se não for arguída, opera a preclusão, ocorrendo o que se chama de prorrogação da competência. Mesmo que ajuizada a ação no foro que originariamente não seria competente, eu tenho a prorrogação de competência. Se julgar procedente a exceção, o juiz remeterá o processo ao juízo que entende competente. Lembrando aos senhores que no caso de incompetência absoluta, como a incompetência absoluta viola princípio de ordem pública, o que acontece? Não preclui. Se um juiz federal julgar uma causa que não tenha competência, porque a competência é da Justiça Comum, aquele processo todinho é nulo de pleno direito, porque ele não tem competência para julgar. Ele não é o juiz natural da causa. Quando se tratar de competência relativa, contudo, se não for arguída, haverá a preclusão e, portanto, o processo continuará. A posição relevante na doutrina é de que tal exceção é cabível tanto em relação à ilegitimidade ad causam, como no tocante à ilegitimidade ad processo. Então eu posso dizer que aquela parte não é parte legítima para figurar no polo da relação jurídica processual, nem no polo ativo, nem no polo passivo, ou eu posso arguir que aquela parte não é legitimada para funcionar como advogado, porque, por exemplo, recebeu uma punição da OAB e foi punido disciplinarmente, consequentemente, ele está impedido de exercer as funções de advogado. A exceção de legitimidade de parte é a privativa do acusado. Essa exceção privativa do acusado, ela tende a corrigir o erro no polo ativo da relação jurídica processual. Então, eu posso ter uma exceção privativa do acusado, um crime de ação privada que foi movida pelo Ministério Público, o acusado entra com uma exceção de ilegitimidade de parte, porque o Ministério Público não tem legitimidade para promover a ação penal exclusivamente privada. Ou vice-versa, um particular, fora dos casos de ação penal subsidiária, resolve mover uma ação penal da competência do Ministério Público, uma ação penal pública. Temos a exceção de legitimidade da parte. Na próxima aula, nós vamos ver questões e processos incidentes, parte 2. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta?